E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar das petrolíferas que podem estar dando uma chance de ouro, aquela chance que talvez você estivesse esperando. Nós vamos falar aqui do cenário, então envolvendo os riscos, né, e as oportunidades. Vamos fazer uma comparação rapidamente das principais e duas delas vocês vão escolher aí para eu analisar a fundo, destrinchar a empresa inteira, beleza? E nós vamos falar também da vergonha no Fiagro, uma vergonha lamentável. Deixa seu like, se inscreve aí no canal. Bem-vindo ao Top Ações e vamos ao vídeo. E falando do fundo imobiliário que despencou hoje 16,5%, é o BETRA11, um fundo imobiliário aí de terras logísticas, é o Fiagro, né, da BTG, tá? Então ele caiu hoje 16,5%, isso aqui causa um pouco de revolta, alguns pontos que eu vou comentar, tá? Então, primeiro ponto é que a gente vê que ele é um FII bastante estável, então ele sobe aí no máximo 0,5%, ele cai no máximo aí 0,5%, mas que curioso, hoje ele abriu por que raios, né, caindo aí já de cara 0,7, incomum pra caramba, e continuou caindo, e continuou caindo, e continuou caindo, até 6% aqui de queda, né? E aí, pelo que eu andei pesquisando aí dos cotistas, eu não sou cotista, tá? Teve cotista aí comprando, né? E aí realmente é revoltante. É perversidade isso aqui, né? Porque sem nenhuma notícia na internet, nenhum fato relevante, por que raios esse fundo imobiliário estava caindo 6%? Está sendo investigado isso aqui, né? Enfim, o pessoal vai comprando e tal, aí sai o fato relevante, aí sim o negócio desanda de qualquer. Desanda muito forte, né? Então por que esse fundo imobiliário vinha caindo sem nenhum fato relevante, sem nada noticiado? Quem é que estava vendendo? Por que estava vendendo? Precisa-se de explicações sobre isso, né? Então, o que aconteceu foi aqui o pedido de recuperação judicial ajuizado pelos detentores do direito de uso de superfície dos imóveis. Na verdade, resumindo aqui, tem os imóveis, né, esses imóveis aqui citados, eles foram comprados pela BTG e o vendedor desses imóveis está sendo cobrado judicialmente, então ele está tendo uma dívida aí, né? Está sendo cobrado, ele vai ter que pagar aí via terras agrícolas, enfim, as terras aí. Enfim, tem que analisar também se a BTG fez aí as precauções, né? Não venho ao caso analisar agora, até porque não temos informações suficientes, deixam a gente aí na escuras, né? Se tem proteção, se tem seguro, sei lá como é que chama aí essas partes de imóveis. O fato é que precisa ainda ser investigado se eles vacilaram feio ou se foi só um vacilo médio, né? Porque o simples fato de você comprar terrenos aí, né, com todo esse enrosco já é bastante ruim. Pior ainda, você deixar isso aqui acontecer é revoltante, tá? Então, ele não é um fundo com muitos imóveis, então isso aqui preocupa, né? Porque pode ser bastante impactante, né? Esse fecho aqui, caso não tenha seguros aí para ser utilizados. O mais revoltante, né? Essa taxa de performance aqui de 20% sobre IPCA mais 4 e taxa de administração mais de 1,20% sobre o PL ou valor de mercado. 1,20 é muita coisa, tá? Do valor é muita coisa. E mais a consultoria especializada, e consultoria imobiliária, e a gestão, a administração, a porra toda aí. E ninguém fez o serviço de analisar direito imóveis. É lógico, eu repito que a gente não tem informação suficiente, porque a administradora não passa, a gestora não está passando, para dizer aí os seguros, né? O que eles vão fazer em referência a isso aí, talvez esteja tudo coberto aí. Enfim, é revoltante. O que não tem justificativa é isso aqui. Isso aqui, eles podem falar o que for, é isso aqui que eu quero saber o que aconteceu. E vale lembrar que eu vinha elogiando a BTG, que já teve alguns problemas no passado, mas vinha melhorando bastante, principalmente no BTLG11, fazendo um trabalho brilhante, ainda continua brilhante, né? Eu acho que as equipes são diferentes, é Fiagro, é outra coisa, mas assim, deixa um pouquinho decepcionar. Ainda nem teve desfecho, aí a gente tem que ver tudo o que aconteceu, mas é um pouquinho decepcionante, né? Já que ela pretende realmente ser aí uma das melhores gestoras, quem sabe o nível da Credit Suisse, com HGRU, o HGLG11, né, fazendo um trabalho formidável, não pode dar um deslize desse, né? Mesmo que o desfecho ainda venha a ser positivo, essa dor de cabeça é o tipo de coisa que, se eu for investir no fundo imobiliário, eu não quero. Dor de cabeça eu vou para ações, né? Eu não quero dor de cabeça em fundos imobiliários, ainda mais notícia e informação privilegiada, não estou dizendo que aconteceu, mas é estranho um fundo imobiliário sair caindo antes de um fato relevante. Vamos falar das petrolíferas, que eu começo novamente a olhar para elas, né? Recentemente eu acabei, entre compras e vendas, acabei reduzindo o peso, né? Foi mais vendas de Petrobras do que outras aquisições, mas eu começo a olhar novamente com um pouco mais de atenção. A gente vê
A3R Petróleo caindo 22,3% aí no último mês, só hoje caindo 6,7%, a Enel está caindo 18,3%, só hoje aí 4%, a PetroRio caindo 18,7%, hoje 6,4%, e a Petrobras caindo 25,4%. Hoje ela praticamente não caiu, porque ela também, em outros momentos, acabou caindo mais por ruídos políticos, enfim, ela está bastante barata, e tem alguma questão aqui interna no Brasil que pode até acabar sendo colateralmente aí benéfica para ela. Já vou comentar sobre isso também, mas primeiro vamos falar aqui do commodity, do petróleo internacionalmente, né, que eles despencam aí, né, vem caindo por conta dessa pressão do mundo aí tentando diminuir o preço do petróleo, principalmente nos Estados Unidos, né, então a gente vê uma alta infinita aqui e uma certa realização recente. Os preços do petróleo então fecham em queda com o plano de Biden para cortar custos do combustível, então ele fechou aí abaixo de 110. Só que assim, os planos aí do Biden, eu não acho que vá fazer uma pressão muito aí no petróleo, tá? Então, ele está tentando reduzir o preço dos impostos no combustível, né? Acho que é zerar, na verdade, né, o imposto por 3 meses. Assim, é similar aqui ao que o Brasil está tentando fazer, né? Reduzir o imposto até o fim do ano. Eu acho meio estranho esse negócio de reduzir por um tempo, né? Mas, enfim, é uma estratégia aí de curto prazo que pode gerar um problema maior no futuro. Enfim, não vejo isso aqui como grande causador aí pro barril do petróleo, tá? Pode diminuir o preço deles lá, pode até reduzir a inflação, isso tudo vai ser positivo. Isso aqui não tende a impactar o preço do petróleo no longo prazo, é mais ruído falando em petróleo, né? O que tem que resolver é a questão da guerra lá, né? Tem que parar com aquela guerra lá. Enfim, e fortalecendo aqui a tese do petróleo, nós temos então Warren Buffett que comprou tudo que podia do estoque de petróleo. Eles querem dizer com isso que o Warren Buffett em 2022 comprou aqui via Berkshire 7,5 bilhões, né, da Ocidental Petróleo, né? Então agora ele totaliza 10 bilhões investimentos aí na Ocidental Petróleo. Ele já havia comprado em 2019. O ponto aqui é que quando ele comprou essas ações, elas estavam com prejuízo. No ano seguinte, elas valorizaram demais aí o lucro, né? Dobrou a receita e deu aí 8% de dividendo. O cara realmente ele tem olhos assim que ele é muito bom, né, no que ele faz. Então, assim, isso aqui deixa um pouco mais confortável, né, para quem tem dúvidas que o petróleo é difícil ver o petróleo ruim aí nesse médio prazo, né? Enfim, e aí nós entramos na complexa política interna no Brasil, né? E eles estão agora buscando a exportação, né, ser taxada aí do petróleo. E entra forte isso aí na discussão, né? Será que realmente vai taxar? Isso aí é o Arthur Lira que está levando isso aí adiante. E ele até cita que nos Estados Unidos eles têm imposto de 21% nas petrolíferas sobre o lucro e querem aumentar para 42%. Eu acho isso aqui muito duvidoso. Quando os políticos começam a citar número aí dos Estados Unidos, geralmente tá torto, tudo errado os números, né? Então, assim, duvido demais que isso vai acontecer. Então, assim, essa medida aqui, ela pode beneficiar a Petrobras, teoricamente tira uma pressão, né, sobre a intervenção nela, né? Porque vai estar aí reduzindo os preços aí dos combustíveis, enquanto para as outras petrolíferas privadas é ruim, porque para todas elas vai ser aí essa taxação, né? Então, 3R Petróleo, Enalta, né? Vão ser um pouquinho prejudicados. Mas assim, eu acho até interessante aumentar o imposto desde que seja bem dosado. Então, assim, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Não adianta querer criar um imposto aí maluco de alto, né? Vai dar ruim. E quem que vai querer investir no Brasil com imposto alto se pode ir para, sei lá, para outro país aí com sem imposto, né? Então, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, e eu duvido demais de político brasileiro, eles não sabem aí dosar quando o negócio é imposto, eles crescem o olho pra caramba, né? Tanto que os caras aí estão se morrendo quando falou em redução de imposto aí de combustível, né? Enfim, legislação criada em 2016 com o objetivo de dar transparência às empresas públicas, a lei das estatais. Sempre falei para vocês, isso aqui é uma proteçãozinha extra, é como uma película de vidro no celular. Protege, protege, mas até que ponto, né? Então, assim, já querem meter a mão na lei das estatais, e quem está por detrás disso é o Arthur Lira, apoiado pelo excelentíssimo presidente aqui, Jair Bolsonaro, né? Então, olha só, querem meter a mão nas estatais, teoricamente é isso que me faz entender, né? Enfim, nós vemos aqui o outro lá, tá desesperado, o outro tá doidão lá pra mexer na Petrobras. Ele falou que o Jair Bolsonaro devia dar canetada, né? Olha só, é brincadeira um negócio desse, né?
E também é contra a CPI na Petrobras, que eu não vejo nada de errado nisso aqui, nem a favor, nem contra, muito pelo contrário. Não é motivo para ficar fazendo campanha em cima disso, né? O cara tá taradão aí da Petrobras, só fala nisso. E a gente viu o Ciro, que também segue uma linha meio estranha, né? Ele fala algumas verdades, misturando aí com alguns exageros. Ele fala que o Lula e a Dilma usaram a Petrobras para fazer o uso de política pessoal, né? Que falou aí que isso aí é para quem depende do combustível, né? Principalmente aqui os caminhoneiros, aqueles se comunicou aí com os caminhoneiros, né? Eles falam que eles foram culpados de colocar o Michel Temer aí na presidência e foi esse canalha que atelou o preço do combustível ao dólar para dar lucros aos seus amigos barões, banqueiros, e o Bolsonaro só veio a gravar tudo com mentiras, incompetência e falsidade. Então, assim, concordo muito com isso aqui, é muita baboseira, né? Porque da onde que ele tirou? O que o Temer poderia fazer com a Petrobras indo à falência? Ele não tinha muita saída, né? Ele tinha que resolver ele na hora. E qual é a solução para a Petrobras? O único que vai me convencer é o cara que falar que tem que investir nas refinarias da Petrobras. E por enquanto não adianta fazer nada, não adianta querer ficar mexendo na Petrobras que vai ferrar ela. Tem que fazer as refinarias serem aí mais eficientes para refinar o pré-sal. Ponto final. Tem que investir, né? Para melhorar, tem que investir, não é intervir, não é fazer populismo e também não é fazer desse jeito aqui, infelizmente, né? Mas era o que dava para ser feito, né? E o Bolsonaro também, vou te dizer que não tinha muito o que ser feito, né? Agora ele está aí até pegando o caminho ao contrário do correto, que é mexer em leis estatais. Então, assim, tá todo mundo errado, não tem ninguém certo nessa desgraça aí. Então a gente vê o PT dando uma luzinha no fim do túnel ali, mas muito apagadinha, assim, um vagalume lá a 1 quilômetro de distância. E o PT prepara um documento a ser divulgado nos próximos dias, a qual pretende detalhar o seu plano para a Petrobras, para além das generalidades que incluiu nas diretrizes apresentadas no evento de São Paulo nesta sexta-feira. Pelo que eu vi ali falando, parece que eles estão aí para incluir um tratamento aí, exatamente o que eu falei aqui das refinarias, né? Só que assim, não adianta falar uma coisa aí nos planos e depois vai lá pro povo e fala que o Bolsonaro tem que dar canetada, pelo amor, né? Então assim, cara, tá muito difícil, muito discurso populista para apenas uma nação, né? Inacreditável. E agora eu vou falar um pouquinho dessas 5 empresas aqui. Eu gostaria que você deixasse nos comentários qual delas você quer que eu analise a fundo. Eu vou falar 2 delas, tá? Então nós temos aqui as 4 petrolíferas e a Raizen, que não é petrolífera, né? Atua aí com etanol principalmente, então é um ponto aí diferenciado para quem não quer petrolíferas. Então a gente vê a Raizen que veio de um IPO, então está com o número um pouco esticado, um crescimento que está acontecendo agora, então isso aqui vai se ajustar, é normal, né? Por todo esse processo de transformação, mas é uma transformação muito clara aí acontecendo. A gente vê ela também indo aí para o etanol de segunda geração, mais eficiência. Nós temos aqui energia e ela tem planos para energia aí que brilham os olhos e encanta bastante. É uma empresa para longo prazo, mas assim, ela não está num grande desconto, mas os planos dela é muito nítido, né? Muito claro, né? Enquanto nós temos a 3R Petróleo, e aí já é um plano também de crescimento muito legal para 2023, já vai ter muita coisa para ser entregue, tá muito, porém, a gente vê uma empresa com PL negativo no momento, né? Ele é EBITDA negativo, então dá aquela assustadinha, mas aí a pessoa tem que ter frieza, paciência, saber que no ano que vem isso aqui se transforma. O EBITDA está negativo, então aqui não quer dizer que ela tenha um caixa bom, é porque o EBITDA está negativo. Então, assim, tranquilidade, paciência, exige um pouquinho mais de maturidade do investidor na 3R Petróleo, um momento de transformação, eventualmente o mercado fica desanimado com alguma coisinha, como a gente vê na Caixa de Seguridade, e já bate nela. Só que a Caixa tem os dividendos para nos contrabalancear aí um emocional com a ação caindo. A 3R você simplesmente vai ter que ficar confiante aí nos fundamentos dela, é o que eu faço, mas assim, ainda assim, é o menor peso aqui das que eu tenho entre as 3 aqui, né? Que a outra que eu tenho é a Petrobras, e eu reduzi muito, muito peso nela, né? Por conta do quê? Do governo, né? Então, se ela não fosse estatal, ela seria a melhor empresa petrolífera do mundo para investir, mas esse C é muito gigante, né? Então, não é à toa ela está sendo negociada a 0,81 de PVP, um PL insano. Ela melhorou para caramba a sua dívida, né? Enfim, uma empresa fantástica, mas, né? É um C muito grande essa parte da política. Nós temos a Enalta, né, que passou a ser o meu maior peso aqui em petrolíferas. É uma empresa com PVP de 1,16, ela
valorizou muito, né? Na verdade, em termos de compra, eu nem comprei tanto, mas valorizou bastante aí da minha última compra. Deu essa recuada significativa, mas ainda está valorizada. E ela tem aqui um PL de 3,39, né? E é uma empresa que tem que ter paciência por longo prazo e ela está com essas quedas aí novamente a promoções. Daqui a pouco está aí no preço que estava aí até pouco tempo aí ultra promocionais, né? Então, uma empresa que também paga dividendos e tem um caixa aí gordo para poder fazer novas aquisições e faz parte do plano dela de investimentos. Aí nós temos a 3R Petróleo, a PetroRio, desculpa, um PL de 7,58, então é um case similar a 3R Petróleo, só que mais avançado, já com algumas entregas mais, e com isso ela consegue acabar ficando mais cara. Não vai demorar muito se as coisas derem certo para a 3R Petróleo, você vê ela esses patamares, né? Então, esse é o segredo aí, né? Então, a gente vê margens boas, né? Dívida por EBITDA está saudável, o caixa, né? Tá com caixa. É um crescimento aí insano nos momentos aí das petrolíferas. Então, a 3R Petróleo também, com essas quedas, começa a ficar um pouco interessante. E são 4 empresas aí muito interessantes, né, das petrolíferas aqui. Enalta, a gente pensa no futuro com muita exploração, um campo aí, muita coisa a entregar também com o campo da Atlanta. Temos a Petrobras insanamente barata, mas com uma política aí que pode fazer de tudo. 3R Petróleo aí, para quem gostar de ter paciência no ano que vem, pode virar uma chave aí de modo muito significativo. E a 3R, e a PetroRio aí, que é um case aí mais estávelzinho, né, mas também tá um pouquinho mais esticadinho. E a Raizen, né, no lado aí, para quem quer o etanol e energia também muitíssimo interessante. Deixa nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!